infelizmente nós temos no nosso programa algumas professoras que sempre vêm partilhar a sua experiência, aquilo que vivem nesta área da educação, e nós sentimos-nos sempre privilegiados porque estamos sempre a aprender aquilo que para vocês até podem ser dicas ou falar assim coisas mais superficiais, mas para nós e para quem está lá em casa, aos pais, sempre aprendemos e começamos a ver as coisas da perspectiva também do professor. E o tema desta noite, que é muito interessante, que é sobre culturas, as diferentes culturas que existem hoje em dia nas escolas. Porque eu lembro-me, quando estudava, éramos só portugueses, mas hoje em dia vivemos num mundo completamente Global. diferente. Eu atrever-me a dizer que já há alguns anos nós estamos nesta aldeia global, não é? Mas eu sou muito nova. Ai, Pronto, somos. pronto. Deve ter sido o último ano em que era só portugueses. A verdade é que falar de multiculturalidade, multiculturas, portanto, na sequência do programa anterior, e a educação, pelo menos a mim, é um tema que me é muito caro, muito querido, muito especial, porque nós vivemos isto no dia-a-dia e não é uma realidade apenas afeta às escolas. Porquê? Porque a escola é o reflexo da nossa sociedade. Não queiramos admiti-lo assim de uma forma muito clara. Quem está em contacto sabe perfeitamente o que é isto. A sociedade é muito rápida em mudanças, é volátil. Hoje nós voamos, apanhamos um avião, vamos passar um fim de semana fora, na Europa. Rapidamente contactamos com outras culturas e decidimos ir trabalhar para outro país por razões voluntárias ou por necessidade. E connosco vai uma família. Vão filhos, vai mulher, vai marido. Se falar na Europa, e eu agora vou já começar aqui a falar em viagens, é uma coisa que eu gosto muito. Rapidamente nós percebemos que é tão fácil estar agora aqui em Lisboa como daqui a 2 horas nós estamos em Paris, em Londres, em Roma, e não há assim tantas diferenças quanto isso, mas existem, e vice-versa. Quando nós nas escolas recebemos diariamente, e estamos numa época em que em Portugal está a chegar uma comunidade, estão a chegar várias comunidades, mas em particular há uma comunidade que nos está a chegar muito fortemente neste momento, a comunidade brasileira, não só, mas muito, sobretudo na zona costeira. Estamos a falar da zona de Lisboa, Ericeira, Cascais, tudo o que tem a ver com praia, por razões óbvias. São famílias que vêm e que se instalam e que têm raízes até portuguesas. Nós somos um país irmão. E muitos portugueses já emigraram para o Brasil há muitos anos. Há 2 ou 3 ou 4 gerações, os nossos portugueses foram até ao Brasil. E, portanto, o que é isto da multiculturalidade? Se nós formos ver num dicionário, é o conjunto, é o convívio. Nós estamos aqui, estamos várias pessoas, não nos conhecemos todos, mas são diferentes culturas que estão em convivência. E já num país é fácil, nós vamos jantar, fazemos um convívio e temos ali diferentes pessoas, mesmo entre nós, entre a nossa nacionalidade, pessoas com diferentes formações, depende da região onde nasceram, onde cresceram, a família em que nasceram, os valores dessa família, a sociedade, o ambiente em que ela cresceu, em que viveu, e cada um de nós transporta um conjunto de valores culturais, de uma herança, uma identidade. Quando nós transportamos isto e alargamos o leque e vamos falar de nacionalidades, então temos um peso muito maior. E eu decidi falar novamente sobre isto hoje porque nós estamos em mudança e a sociedade, não só de escolas, mas lá em casa, todos nós temos que aprender novamente, ou reaprender, a conviver com outras culturas e a não ter uma postura da minha cultura é dominante. E como eu estou no meu país, as regras são as minhas e vocês agora vão se adaptar. Era essa talvez a primeira questão ou aquilo que me chamaria a atenção. Uma coisa é nós convivermos no dia-a-dia quando vamos às compras ou quando vamos a um restaurante ou quando estamos num grupo de amigos. Agora, na escola, que existem regras, existe um programa que tem que ser cumprido com o maior rigor que se consegue, como é que o professor lida com esta questão de tantas culturas diferentes, tantas formas de pensar, de estar perante as situações? Como é que um professor lida, principalmente quando é crianças ou jovens, depende um bocadinho da idade? É um desafio diário, não é? Coitados dos professores que passam a vida com desafios diários. Nós estamos constantemente a aprender.
Nós reprogramamos-nos. A questão da escola já não é vamos à escola para aprender, não é? Não, Lá não, não. aprende-se, mas também se recebe. Exatamente. E é recíproco. Tanto do professor É para o para os aluno, dois lados. é para os dois lados. E com os pais a mesma coisa. Ainda recentemente eu fiz uma reunião de pais para entrega de notas do segundo período, portanto eu sou diretora de turma, e a cada geração de pais, falemos assim, a cada geração de professores, há novas temáticas, há novos desafios a abordar. E quando nós temos um aluno, imagina, um aluno russo, e nós temos isto nas nossas escolas, em 30 alunos, 20 são portugueses, e depois temos ali 10 alunos com nacionalidades diferentes. E vamos partir do princípio que dominam a língua portuguesa, porque logo a questão linguística muitas vezes é um bloqueio. Mas dominando a língua portuguesa, nós temos que perceber quais são as motivações. Há uma mudança de país, há uma mudança de família, há uma mudança de casa, de clima, de alimentação, vestuário, os amigos ficam para trás. Portanto, embora a criança Não é seja... tão simples como Não é. vou-te ensinar qualquer coisa. Exatamente. É que ensinar 2 mais 2 ou conjugação verbal é uma coisa. Agora, a vida... Ó, professora, em si- agora por curiosidade, relembre-nos que disciplinas é que dá e que Eu anos? sou professora de português e inglês, quinto e sexto ano. Avanço também muitas vezes para o terceiro ciclo, domino o secundário, mas trabalho Só para quem não particularmente estamos a falar de crianças entre os 10 e os 12, 13 anos. Idade fácil. Muito. E a questão é, muitas vezes eu digo, atenção, já não estamos a lidar, eles quando chegam ao quinto ano ainda vêm um bocadinho bebés no sentido... E eles muito rapidamente dão um salto ali a meio do segundo período. Vocês há pouco estavam a falar de pornografia, falando ali no tema. Hoje em dia, nós temos que estar todos muito atentos, porque aquilo que nós consideraríamos um tema tabu entre crianças e alunos, qualquer outra temática, guerras, conflitos, eles nos intervalos falam entre eles. E se nós nos fecharmos e fizermos de conta de que esses temas não são conversados entre eles, portanto, hoje os desafios são outros. A maturidade, nós temos atenção, mas hoje as crianças são mais crianças até mais tarde. Por um lado sim, mas por outro não. E esta multiculturalidade traz esta troca de vivências. Porque quem nos chega, assim como nós, quem nos chega traz um conjunto de vivências que vai partilhar. Mais Com tarde o ou mais outro. cedo, pode ser fechado, mas mais Exatamente. tarde E ou é mais bom cedo. falar sobre isso, e é bom perceber o que é que vai na cabeça deles, o que é que eles pensam, o que é que eles desejam, o que é que eles sonham, o que é que eles perspectivam para o nosso país. Portanto, o vir para Portugal, o que significa vir a Portugal. Quando nós vamos trabalhar para fora, para um país da Europa ou fora da Europa, o que é que significa eu ir trabalhar para fora? Tenho o meu irmão a trabalhar num país árabe, portanto, e eu própria já viajei, e para mim é fascinante estar lá. Mas uma coisa é viajar. Ora bem, Faz toda a exatamente. diferença. Porque mesmo assim há alguns cuidados que temos quando viajamos, porque até somos Exatamente. avisados, porque normalmente Exatamente. as agências, as pessoas que nos acompanham dão, olha, aqui não podes levar a cabeça descoberta e outro tipo de coisas. Mas outra coisa é depois viver. E é isto, e portanto, do ponto de vista do meu testemunho pessoal, e é essa aprendizagem para nós é importante, nós temos que respeitar a cultura que existe, não é? Mas depois há lugar à integração. Não é? E nós no último programa falámos sobre isto. Portanto, a multiculturalidade é ter um conjunto de culturas diferentes, de uma nacionalidade ou de várias, e aprender a conhecer, dar-nos a conhecer, conhecermos o outro, respeitar as diferenças, sabendo que depois há um tronco comum de comportamento que temos todos que parar no sinal vermelho. Eu vou usar este exemplo como uma metáfora. Todos nós temos que parar no sinal vermelho. Sejamos portugueses, sejamos russos, há regras que são iguais para todos. Mas depois há aspectos no vestuário, no falar, no estar, no pensar, que nós temos que abrir a porta e aceitar. E coisas mais, já se deparou, tem algum exemplo de coisas assim mais
não tão leves como, por exemplo, o vestuário, Sim. mesmo postura, não, isso eu não quero, não vou aprender ou não quero falar sobre isso, sou contra isso. Ok, estou a perceber. Porque, Sim, exemplo, se sim, calhar sim, com sim, sim, brasileiros não sim. terá Não, essa não. questão, mas estou a pensar em países Sim, árabes e por aí sim, fora. Eu lembro, muçulmanos. eu estava a dizer que não tinha tido colegas de outras culturas, mas não é verdade. Na altura, talvez, que onde eu estudava, era muçulmanos, indianos, Sim, houve sim, uma grande sim, afluxo a sim, Portugal sim, sim, desse tipo de sim. culturas. E Sim, eles vinham com o lenço na cabeça, não sim, vestiam certas roupas, principalmente calças e por sim. aí fora, e resguardavam de certas coisas que eram normais para nós numa sala de aula. Por exemplo, a questão do desporto e por aí afora. Há uma série de coisas. Mas Sim. hoje em dia também é assim. Nós temos em algumas. Existe uma comunidade no centro de Lisboa. Ahm, Estou a falar de uma comunidade muçulmana. A cultura muçulmana tem especificidades e nós respeitamos. Nós temos que, temos que conhecer. E aí nós não podemos impor. Não podemos dizer não, mas está em Portugal e, como tal, tem que destapar a cabeça ou uma outra questão. E a minha postura pessoal é que ninguém tem que impor. Portanto, se eu for a um outro país, e vou falar da minha experiência, nós não podemos tomar banho em praias públicas. Dependendo do país, não estou a falar da Arábia Saudita, mas nós, por exemplo, portugueses, europeus, não podemos. Mas se formos a uma praia de um hotel, podemos. Estamos resguardados. E diz assim, mas se nós toleramos no nosso país, não, mas é uma questão de cultura. Nós não podemos ser fundamentalistas. O facto de não se tolerar, mas nós europeus temos a obrigação de. Eu não me posso impor. Se nós formos ao passado, as cruzadas, os cristãos da altura acharam tudo isto é muito bonito, mas hoje grande parte dos países é cristão porque nós fizemos cruzadas, nós Mas, fartámos de matar exatamente, era gente. imposto, era Era imposto. imposto, não Tanto, era liberdade. exatamente, Quer escolher isto ou não? exatamente. Chegámos ao Brasil, lá estava lá estava uma população indígena. Não é? E nós, não, mas vocês agora vão ter que se vestir, não têm que andar aí despidos. Portanto, para eles a questão da nudez não era um problema. Mas para o português era, porque havia a questão da vergonha, todo o conservadorismo. Mas é uma questão mental, porque para eles era uma forma livre e respeitosa de viver. Portanto, a aculturação, o conhecer países, colonizar países ao longo de gerações, não ia dizer não de milénios, mas de muitos séculos, faz com que nós hoje cheguemos a diferentes graus de tolerância. E, portanto, enquanto escola, nós temos a obrigação de dar o exemplo e dizer, ok, nós não podemos impedir que um aluno nos chegue, uma aluna muçulmana, um aluno muçulmano, um aluno de etnia cigana, por exemplo. É tão simples quanto isto. Dentro da etnia cigana existem pelo menos duas posturas muito diferentes. Uma muito mais razoável do ponto de vista até do casamento entre pessoas fora da comunidade. Não ciganos. Exatamente. E nós vemos nas notícias jovens que simplesmente são raptadas por membros da sua própria comunidade, são obrigadas a casar, são violadas, porque são obrigadas a casar contra a sua vontade, sem haver amor, e depois entra a justiça portuguesa. Então aqui a questão da escola, a escola na realidade é onde se aprende tudo, até como lidar com outras culturas, aceitando e cada uma tendo o seu lugar. Porque na Exatamente. realidade é assim, não é absorver a outra cultura, nem os países que vêm para, os povos que vêm para Portugal têm que absorver a cultura portuguesa, nem o contrário. Ou seja, é respeitar. Cada um tem o seu lugar. Exatamente. E acha que as escolas e a sociedade têm essa sensibilidade? Está a trabalhar nesse Eu acho sentido? que sim, eu acho que há muito trabalho que pode não ser visto, mas há um grande trabalho, sobretudo, em fazer com que os alunos deem
a conhecer a sua própria cultura. Há dias de gastronomia em que cada nacionalidade faz pratos típicos. Isso é o bom das culturas, não é? Portanto, no encerramento de um ano letivo, há danças, o desporto é um excelente meio de unificar e trazer este respeito pela diferença, de promover esta convivência. Há imensas atividades que se fazem e eles, naturalmente, claro que há às vezes atritos, mas isso é normal. Mas é aquela pequena chegada, mas depois Mas isso é a parte também supera-se. competitiva, não é? Do ser humano, Portanto, naturalmente. receio, às vezes receia-se o que é estranho. Não temos que recear o que é estranho, não temos que ter medo do que é desconhecido. Nós sabemos que as crianças, quer dizer, se as crianças não fossem assim, até era de estranhar. Então, mas e os pais, os adultos? Os pais de culturas diferentes nas reuniões, é pacífico ou... A minha experiência dita-me que sim, ainda que mas sem dúvida que os filhos são o caminho, são a chave, porque depois eles começam a ser convidados para uma festa de anos. Isto é como ter um filho que pratica uma modalidade. Os pais têm que ir levar os filhos, os pais têm que se apresentar portanto, não é só deixar um filho de uma festa, depois o pai tem que conviver com o pai com a mãe Portanto, pouco a pouco, este entrelaçar de vida, de cultura, acaba por se naturalizar. Portanto, não é só depois ir à escola formalmente, mas o dia a dia faz com que as pessoas vão partilhando. E, portanto, não é a tal competição como há pouco falava, mas o partilhar. Eu estou aqui. O que eu tenho para dar, para mostrar, é isto. Eu sou assim. E agora eu quero aprender, eu quero ver. Portanto, quero ver como é que é esse lado. Eu acho que nós notávamos, por exemplo, na comunidade chinesa, Sim. aquele fechado completamente, sim. muito, muito fechado. E se continua não a ser, eram e tanto, continua a ser. a única abertura que havia é só por causa da parte de por serem comerciantes. Mas hoje em dia, as crianças na escola, que já falam português claramente, já nasceram em Portugal, Sim. já está a quebrar aquela pedra de Sim. ser uma cultura tão fechada. Sim, eu lembro-me perfeitamente de uma experiência que tive há poucos anos, talvez há 2 anos, 3. Eu estava numa livraria e à minha frente, portanto, na altura de se comprar os livros escolares, que é sempre uma dor de cabeça para toda a gente. Não é nada, não é os nada. livros esgotam, já nem estamos a falar da questão financeira. Mas filas e filas, e estava um menino que deveria ser chinês, e portanto o pai não falava português, uma criança com os seus 10, 11 anos no máximo. E, portanto, o menino é que estava a dizer, eu quero isto, são estes os livros, e o pai lá, não, isto também é preciso, e, portanto, o menino é que fazia ali de interlocutor entre a vendedora, e eu achei piada, e estamos a falar aqui na zona de Lisboa, assim, realmente, são eles que realmente vão abrir o caminho para os pais. Talvez seja mais difícil para um pai, para uma certa geração, integrar-se tão facilmente. A comunidade chinesa não é tão fácil encontrarmos, se calhar nós vamos mais ao encontro do que o contrário, mas não é uma cultura europeia. Mas isso vai ter tendência, já Vai, está a partir e vai ter tendência a diluir-se muito por causa das crianças. Sim, e eles são realmente o caminho. Nós ficamos a observar como rapidamente, mesmo que eles não se entendam, nós temos um conjunto de crianças com línguas diferentes, eles começam a brincar e eles entendem-se perfeitamente. Portanto, a questão da linguagem é quase acessória, meramente acessória. Portanto, há uma linguagem não verbal, não é? Há o olhar, há a empatia, há a simpatia, que é diferente, há o querer, porque nós temos dentro de nós um apelo para estar com o outro. Portanto, nós somos seres sociais. E o ser social é o dar-me, receber de outrem, fazer as minhas escolhas, a minha seleção, isso é normal, pois cada um fará a sua escolha, mas a questão do respeito, voltando um pouco atrás, a questão do respeito, aquilo que nós por vezes assumimos, assim como viajar, saber que em certos países nós temos que dar 3 beijinhos e não 2, ou dar apenas um beijinho. Portanto, às vezes, não sei, estranhei aquele comportamento, mas se calhar naquela cultura é normal. E são pequenas... Eu lembro-me de estar na secundária, não sei se diz secundária ainda. Sim. E haver festejar-se à altura dos descobrimentos, Sim. e houve ali no teatro uma ala posta
Sim, sim. Uma grande organizada, danças, teatro, muita coisa. E eu fui à casa de uma colega minha indiana aprender a vestir um sari para vestir todas as moças que iam dançar. E os pais dela abriram a porta, a mãe teve-me a ensinar, e isto já foi há muitos anos, porque eu sou jovem, mas já foi há 20 e tal anos ou mais, e eu não me senti posta de parte, não senti que não me recebessem bem, bem pelo contrário, ou seja, uma desculpa que foi uma realidade que vivemos, abriram uma porta, ensinaram-me o que sabiam, senti-me bem-vinda e eu nunca tinha estado assim em casa de pessoas que não eram portuguesas, porque para mim também foi interessante. É fabuloso. Porque aprendemos uns Nós com os aprendemos outros. uns com os É outros. isto que temos que encarar, não é? É, Nas é. diferentes culturas, vamos aprender. Exatamente. E é giro, é interessante. É muito enriquecedor. Enriquece-nos. Muito, muito. E quanto mais, é deixar cair os preconceitos. Por vezes o português é muito agarrado, agarra-se às suas ideias, é senhor ou senhora das suas ideias e só consideramos donos da verdade. Nada. Nós todos os dias, e quanto mais sabemos, nós temos a noção de que sabemos muito pouco. Sabemos muito pouco do mundo, sabemos muito pouco. E outro dia estava a ouvir uma escritora a dizer, ela é espanhola, vive no Brasil há muitos anos, uma senhora perto dos seus 80 anos, mas com uma cabeça arejadíssima, e ela dizia, sempre que eu estou num espaço, vamos imaginar Itália, eu lembro-me que antes de mim existiram gerações. Eu sou um grão de areia neste espaço que se chama mundo. Eu tenho um papel, e isso dá-me uma responsabilidade, mas eu não sou... Não é a minha nacionalidade que me define, sou eu. São as minhas vivências, são os meus pensamentos, é a minha aprendizagem com o outro, é o ouvir o outro falar sobre um tema que me apresenta uma postura completamente diferente à minha, mas que me faz pensar. E eu acho que é isso que nos faz Mas falta. sabe que há grãos de areia que parecem pedras no sapato, sabe? É por isso, é por isso. Mas a realidade, e vamos falar, deixe-me mencionar isto. Eu acho que quando nós encaramos com outras culturas no nosso país, que vêm para o nosso país, é o medo de vou perder o meu emprego para esta pessoa e esta pessoa nem sequer é portuguesa. Ou seja, este medo está dentro das pessoas. Acho que hoje em dia muito menos, mas deparamos-nos nos nossos locais de trabalho, alguém de uma nacionalidade diferente, outro e pensamos assim, pá, mas estamos em Portugal, os empregos não são assim tantos e estas pessoas vieram tirar trabalho a portugueses. É uma falsa questão, é um disparate imenso, é Principalmente que os insultuoso. portugueses foram trabalhar lá para Exatamente, fora. é insultuoso porque há espaço para as pessoas, para todos. E parece-me que o português também tem que pensar, nós somos pessoas corajosas, temos um Presidente da República, não vou fazer aqui defesa política, mas temos um representante estatal, institucional, que, na minha modesta opinião, nunca houve e jamais haverá nos tempos mais próximos, enquanto baluarte representante daquilo que nós somos, daquilo que nós fomos e daquilo que nós seremos. E, sem dúvida, que nós temos que perder... O português que pensa assim parou no tempo. Porque hoje, o que se pretende de qualquer ser humano é que ele seja empreendedor, que crie o seu próprio emprego, que encontre o seu lugar neste país. Quantas pessoas têm a sua profissão viajando na Europa? Hoje estão aqui em Portugal, mas já estão a fazer exportação vamos falar de vinhos. Somos um país de vinho, de azeite, de pão, de queijos. Temos que sair destas 4 paredes que achamos que é o nosso país e apostar também noutros locais. Não é só do ponto de vista do lucro, mas do enriquecimento cultural. Nós temos que estar e nós estamos em todo lugar. Portanto, se nós estamos em todo lugar, porquê que o outro não pode estar também a trabalhar comigo? Porquê que o outro não há de ser um parceiro em vez de ser um rival? Tudo depende da forma como eu olho para ele. E temos a questão das aposentações. Daqui a 20 anos temos, e nem tanto, questão de professores, médicos, juízes. Estas pessoas nós vamos nos aposentando, reformando. Se não tivermos uma renovação geracional, portanto, se os nossos filhos, não tivermos filhos em número suficiente que nos substituam, quem é que vai fazer o trabalho? Como é que é? Portanto, nós tivemos agora em 2019 a maior taxa de nascimentos dos últimos 4, 5 anos. E porquê? Eu estava a ouvir a notícia e disse, não foram só os portugueses. Estes bebés que nasceram em Portugal são bebés, exatamente, que nascem em Portugal, mas não são todos filhos de portugueses. Bem, para já deixou de ficar preocupada porque vai ter aí muitos alunos.
Portanto, parece Falta que... de luz não tem, pronto. Não temos. Não, por acaso até podia as turmas reduzir um bocadinho, não é? Mas não, portanto, a questão... Não, antigamente nós tínhamos, não é? Nós tínhamos avós que eram irmãos de 7, 8, 9 filhos. Sim, mas Não isso é? mudou, Outros tempos. mudou. Portanto, hoje, claro que a vida é outra, com outro tipo até de segurança e de conforto. E, no entanto, as pessoas optam por não. Um filho. Portanto, esta questão de olhar para o outro e ter medo, ninguém vai tirar o emprego a ninguém. Isso É retrógrado, é um é pensamento muito atrasado, retrógrada, não é? é muito. E quando isto se ouve em casa, passa-se para quem lá está. Mas ouve-se ou não? Sente isso nos seus alunos? A questão de ser diferente por vezes. Por outras vezes, temos que... ainda há pouco tempo estamos a falar da África do Sul. Estamos a falar da África do Sul. E, portanto, há o preconceito à África do Sul. Portanto, a África... Portanto, muitos deles desconheciam que a África viveu o apartheid e tivemos ali uma divisão baseada na cor da pele, que é horrível, não é? E tivemos um presidente, tivemos um homem que depois de estar preso todos aqueles anos, foi presidente e uniu aquele país através do desporto e fazendo com que diferentes cores de pele trabalhassem em conjunto. E foi uma lição para todo o mundo, para o mundo inteiro. Portanto, ele, em vez de despedir o executivo que estava, não, disse, nós vamos trabalhar em conjunto. E tinha seguranças de ambas as culturas. E, portanto, nós temos que conhecer a história. Mas os seus alunos ficaram espantados com isso. Isso é bom Ficaram, sinal. É sinal ficaram. que vivem uma realidade completamente diferente. Sim, no entanto, eu estava a falar com os pais e disse é muito importante que estas crianças saibam o que é que acontece no mundo, o que é que já aconteceu. Portanto, não tenham receio de comentar certas notícias, porque à medida que eles agora também estão a crescer, não é? Com 10 anos, 11 anos, também não têm maturidade para saber muito. Mas está-se a formar caráter. Exatamente. E, portanto, não podemos ter crianças que não conhecem a praia com 10 anos, pleno século XXI. Portanto, isto ainda é real, ao lado de alguém mas que se calhar menos, já não é? conheceu. Menos, sim, sem dúvida. Mas, do ponto de vista dos sonhos e da ambição, são crianças que depois têm menos ambição, porque não conhecem tanto do mundo, não conhecem tanto da vida, desejam menos, porque conhecem menos. E nós só podemos, é como sentir saudades, só podemos sentir saudades, falta. Ou seja, daquilo o que trabalho conhecemos. está aí, continua com muito trabalho, porque realmente há muita coisa ainda a fazer, não é? Sim, Professora, sim, muito sim. obrigada. Muito obrigada por cá ter eu estado por esta mais uma vez. Ora, é essa. Sem dúvida que nos elucidou e abriu a nossa visão para um tema, sem dúvida, muito interessante, que está no nosso dia-a-dia, ao nosso lado, mas nem pensamos muito nele. Continuação de muito sucesso. Igualmente. E muito agora que obrigada. estamos quase a terminar o ano letivo, que todos os seus alunos sejam aí Obrigada e todos. cheios de boas notas. Obrigada e todos os que estão lá em casa também. E obrigada por poder partilhar, porque isto é um tema sempre inesgotável. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada.